Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, que é muito especial. Esse mês de julho eu estou trazendo vários convidados para a gente estar falando sobre os impactos do Covid-19 na vida das pessoas. Cada especialista na sua área, né? Falamos já com a infectologista, falamos com a alergista e hoje nós teremos uma live tão especial que é com a doutora Rosana. Ela é psiquiatra. Eu conheço a doutora Rosana já há um bom tempo. Sou apaixonada e encantada pelo trabalho dela com crianças, adolescentes, dentro da psiquiatria infantil. E eu trouxe ela hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o impacto dentro da psiquiatria, né? Quanta gente legal que já está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com todos vocês aqui. A minha intenção de estar falando sobre o Covid não é a discussão em si do que é o Covid, porque nós estamos vendo que cada dia se manifesta de um jeito, cada dia tem uma informação nova. A minha intenção com cada convidado é que a gente converse dos impactos na fonoaudiologia, na alergia, na psiquiatria, na pediatria. Então, todos esses convidados especiais vão estar falando sobre isso esse mês de julho todo. E hoje a doutora Rosana já está aqui. Eu já vou chamá-la. E todos terão o privilégio de ouvir uma pessoa maravilhosa. Não só como profissional, mas também como pessoa. Oi, doutora Rosana! Seja bem-vinda! Obrigada, linda. Deixa eu pôr o áudio. Tudo bom? Que delícia! Tudo Muito bem? gostoso. Ai, doutora Rosana, eu tô falando para todo mundo aqui que você é uma pessoa muito especial. Então, eu quero imensamente agradecer você ter aceito o meu convite para a gente estar falando, que eu estou conversando com todo mundo, que na verdade nós vamos falar do impacto do coronavírus, né? A gente não vai falar em si do coronavírus, mas o quanto ele está transformando a nossa vida. E eu estava comentando com as pessoas que eu vou trazer nesse mês de julho todo vários especialistas. Então, nós tivemos uma primeira live com a doutora Gabriela, que é infectologista. Tivemos quarta-feira com a alergista, com a doutora Flávia. E hoje tenho o prazer de trazer você. Então, eu vou apresentar você. O prazer é meu. Eu contei para as pessoas que eu já conheço você há um bom tempo, mas aí eu vou apresentar você mais formalmente. Doutora Rosana Kesrouani, ela é formada pela Faculdade de Medicina da Unicamp, FCM, tem residência médica também na Unicamp. Ela tem vários estágios, congressos e formações no Brasil, fora do Brasil, na França, em Seattle. Ela é uma pessoa, assim, muito, muito especializada. E mais de 25 anos de experiência clínica na psiquiatria geral da infância e da adolescência. E hoje o tema da nossa live é o impacto da pandemia e os desafios da psiquiatria. Eu não teria uma pessoa melhor para convidar do que você. Eu tenho um carinho muito especial por doutora Rosana, eu conheço ela já há um bom tempo. E tenho certeza que todas as pessoas, eu tô vendo vários amigos entrando aqui, várias pessoas queridas, Silvi, a Débora, a Lídia, a Gabi, a Cris, meu Deus, quanta gente maravilhosa! A Rose, a Miriam, quantas pessoas queridas, né? Então que todos vocês sejam muito bem-vindos. Olha, vários elogios já aqui. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, doutora Rosana, olha, muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade. Você sabe que eu sou um pouco tímida, mas é muito legal poder falar com tanta gente. Espero poder compartilhar algumas coisas que possam ajudar as pessoas. A gente sabe que temos um tempo pequeno, relativamente, mas
precisamos tentar ajudar e compartilhar o máximo que a gente sabe. Eu agradeço a apresentação linda, você sabe que eu tenho muito carinho por você e de várias pessoas que eu vi entrando que eu adoro, pessoas do coração. E eu agradeço bastante a oportunidade, minha linda. Obrigada. Vamos lá, vamos tentar ajudar. Pois é. Então, eu queria que a gente começasse, doutora Rosana, falando um pouquinho da pandemia nessa questão do isolamento social, que antes não existia. Hoje ele chegou meio abruptamente, né? Vamos ficar em casa, vamos fechar as lojas, as empresas, os consultórios. E aí ficou uma confusão, até porque existem os avós, os pais que moram em outras cidades. É claro que a gente tem a tecnologia, como hoje, né? Eu tô tendo o prazer de conversar com você a nosso favor. Mas a gente está falando de uma situação de isolamento que antes não existia, né? Muito grave isso do ponto de vista psicológico. Tem diversos estudos já anteriores mostrando que só o isolamento social, na verdade esse distanciamento social já causa impacto nas mentes, no funcionamento mental das pessoas, tanto crianças como adultos, adolescentes. Mas o isolamento social que a gente está falando, esse afastamento, na verdade, tem a ver com muito medo de ficar doente, medo das pessoas queridas ficarem doentes, medo da morte, medo das perdas financeiras, aumento das exigências nos trabalhos em casa, na vida profissional, aumento das exigências familiares, o ensino online, o tempo de tela para todo mundo. Então, não é exatamente só o isolamento social, mas todas essas questões que trazem um impacto enorme na saúde mental das pessoas. Aumentam muito o índice, a prevalência de depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno obsessivo-compulsivo, sem falar de sintomas gerais de estresse. Tem estudos na China mostrando 74% da população com sintomas de estresse. Aumento do risco de vício em telas, aumento do uso de bebida alcoólica. Então, nós estamos falando de um impacto enorme na saúde mental das pessoas, para além do impacto muito triste em relação à saúde física, as perdas das pessoas e as perdas financeiras e de emprego, de estabilidade, né? Doutora Rosana, você estava falando tudo isso e eu estou pensando. Existe alguma evidência, algum estudo que da pessoa que não tinha uma certa ansiedade e com isso ela acabou adquirindo essa síndrome do pânico, essa ansiedade? Sem dúvida, eu não consigo te dizer de números porque tem vários estudos pequenos. Tem um acontecendo no Brasil que o Dr. Guilherme Polanzinski da USP está coordenando sobre saúde mental nas crianças e adolescentes e tudo online. E aí vão vir os números, por exemplo, para o Brasil. Mas, sem dúvida, o aumento dos diagnósticos de depressão e de ansiedade são esperados. O aumento para uma taxa de 3 vezes maior do que as taxas que nós temos. E na clínica, no consultório, a gente vê isso todos os dias. A gente vê como uma piora de estresse, como uma piora de ansiedade de nós todos, que pode não chegar a ser um diagnóstico psiquiátrico, mas a gente vê sim piora e mais diagnósticos de transtorno de ansiedade. Dizendo só do consultório, pessoas novas, pacientes novos procurando por quadros de ansiedade graves, quadros depressivos graves, tem acontecido para mim e para todos os profissionais da área, né? Você sabe que quando eu decidi fazer as lives, era de um projeto que eu já tenho, que é a Academia de Fono, que tinha um formato e eu tive que adaptar, né? E nós vamos falar também de adaptações. Mas quando eu decidi falar sobre o Covid, algumas pessoas falaram, nossa, é um tema desafiador. Mas eu tenho recebido tantas mensagens, doutora Rosana, no direct, no WhatsApp, de mães, de famílias que estão gostando tanto das lives, porque, na verdade, a nossa discussão não é o Covid, não é né, a pandemia, e sim o impacto disso tudo. E eu resolvi porque impactou muito na minha vida.
Eu nunca tive insônia e eu desenvolvi uma insônia muito grande. Ansiedade, eu sempre fui uma pessoa agitada, mas não muito ansiosa. E eu vi que amigos, familiares, pessoas tão próximas começaram a ter impactos de estresse. E eu falei, não, eu acho que a gente tem que falar. Por exemplo, como quarta-feira que eu falei com a legista, as crianças, né, agora puxando para a fonoaudiologia, as crianças que eu atendo que têm dificuldade na alimentação, que têm alergia, existe todo um tratamento necessário e o medo de ir para o hospital. Né? Porque as crianças correm o risco de uma anafilaxia e necessitar mesmo de ir. Para ficar de uma forma mais interessante, eu acho que a gente podia citar um pouquinho sobre as diferenças desses impactos, né? Na criança, no adulto e no idoso. Eu confesso que às vezes eu assisto o jornal, doutora Rosana, e meu marido olha assim, ele fala, por que você está chorando? Eu falo, nossa, eu fico vendo essas notícias em casa de repouso, né? Que a pessoa já está numa casa de repouso, mais isoladinha, naturalmente, e agora com a pandemia, falando também das crianças. Então, talvez a gente pudesse falar um pouquinho dessas 3 fases. Sem dúvida. Começando pela criança. O isolamento social, e aí não é exatamente um afastamento, é um isolamento mesmo. Essas crianças não podem brincar na rua, não podem brincar com os amigos, não podem ver os familiares que não moram na mesma casa, não podem brincar na escola, nem aprender na escola. Isso tem um impacto enorme. Se a gente pensar em crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, principalmente no início do desenvolvimento, o cérebro da criança está se formando. As conexões neurais estão sendo algumas criadas, outras facilitadas, outras aumentadas. E o que a gente está aumentando com esse isolamento social? A gente está aumentando a quantidade de estresse, seja vindo a ansiedade dos pais, seja faltando a interação social, na medida em que a aprendizagem, várias áreas do desenvolvimento acontecem com experiências concretas, relacionais, com outras pessoas, com outras crianças. Só os pais ficam, essa experiência acaba ficando mais restrita. Com o uso de telas, os pais acabam tendo que trabalhar, que dar conta de várias coisas, da limpeza, da casa, da comida, dos trabalhos de cada um, e as crianças acabam ficando mais tempo em tela. Isso aumenta o risco de vício em telas, em jogos, em games. Isso está aumentando absurdamente. Eu já conversei com vários pais sobre isso. As crianças estão ficando muito viciadas. Viciadas do ponto de vista psíquico mesmo. Há alterações cerebrais no funcionamento cerebral com o uso de telas com um determinado tempo, a partir de determinadas idades, ou seja, de 0 a 2 anos a criança não deveria usar, de 2 a 4 deveria usar com a supervisão familiar por 1 hora por dia, depois no máximo 2 horas. E que tipo de tela? Agora a escola virou tela. Meu filho tem 4 anos e tem aula online todos os dias. Quer dizer, você está lutando para tirar a criança de um estímulo que, tanto sensorialmente, quanto em relação ao desenvolvimento da interação, da experiência, da aprendizagem, que não é um estímulo bom, e você acaba tendo que se adaptar a esse estímulo. Então, para as crianças também há aumento de irritabilidade, de alterações de sono, de alterações de apetite, e de 0 a 6 anos de alterações no desenvolvimento cognitivo e emocional. Aí a gente tem um problema muito triste, na verdade, que é o seguinte: essas crianças pequenas, quando começam a entender, começam a ouvir. Tem que lavar a mão, tem que ficar longe, tem que tirar o sapato. Quando chega em casa, não pode sair para brincar. Quem mora num condomínio não pode ver o amiguinho na rua, mas não pode sair na rua para brincar. Essa criança é criada com muito medo, com muitas restrições, e isso constantemente no cérebro vai gerando ansiedade para essas crianças e a não confiança no mundo. Algo super importante. Então, quando a gente tem uma criança de 4 anos com medo, ela fala que ela tem medo do lobo mau ou do ladrão, você tem que dizer que não tem lobo mau, não tem ladrão em casa, que a mamãe protege, que o papai protege. Só que hoje o coronavírus entra em casa, na notícia da TV, a gente tem que ter cuidado com isso, com as crianças. Entra em casa nas nossas medidas de higiene, entra em casa quando a gente diz não pode nem sair para andar de bicicleta na rua, enfim. Isso está tendo um impacto enorme nessa geração toda de crianças. Você sabe, falando dos adultos.
Ah, eu só ia Pode falar falar. que é tão interessante tudo isso que você está falando, que hoje no atendimento online, né, a fonoaudiologia agora também está Uhum, autorizada a fazer o uhum, atendimento, o teleatendimento. E eu tenho uma criança que tem síndrome de Down, ele tem 7 anos, não, uhum, 9 anos. E é tão interessante que na hora que ele começou a me contar, ele começou a falar da máscara, que amanhã vai ter uma festa uhum. Sim. junina na escola dele. E na escola Uhum, não, eles vão passar em frente à escola e a escola vai ofertar sim, um kit para essa sim, família. Aí a mãe sim, estava me dizendo assim do treino que ela teve que fazer sim. para o uso da Horrível. máscara. Uhum, Aí foi tão interessante que ele é uma criança que tem algumas dificuldades no desenvolvimento cognitivo da linguagem. uhum, E é tão importante isso que você falou que ele me contou toda a história do coronavírus. E eu fiquei uhum. ouvindo ele me contar, e eu falei, meu Deus, olha o bombardeio auditivo, Sim, repetitivo, cognitivo que ele está tendo, sim, que ele registrou todo o contexto. Né? sim, E eu fiquei, claro, sim, é sem bom que dúvida. ele sabe se proteger, ele sabe a necessidade, Uhum. mas olha né, o paradoxo disso Pois é. e o quanto que É, gera nessa uma idade, ansiedade. exato, nessa idade a criança não deveria precisar ter medo do ambiente, não deveria precisar pensar nessas medidas, porque isso torna o ambiente inseguro, não previsível. Isso para o desenvolvimento emocional é muito ruim. Mas vamos tentar voltar à pergunta. Para os adultos, sem dúvida, aumento de uso de bebida alcoólica, aumento de ansiedade, aumento de sintomas de estresse, aumento de insônia, com certeza, números altos disso. Se a gente pensar em sintomas de estresse, tem estudos mostrando mais de 73% da população. Se a gente pensar em diagnóstico de ansiedade, a gente tem mais de 36% da população. São estudos que estão pipocando aqui e ali no mundo, com números pequenos ainda, porque é difícil conduzir estudos, isso é relativamente novo, mas tem muitos estudos. Então, para o adulto, o impacto desse afastamento social não é só do afastamento social, como eu estava dizendo, é das exigências aumentadas profissionais, dos cuidados em casa, do ensino com os filhos quando há crianças, do isolamento social na medida em que você não faz trocas, você não relaxa. Tem muitos relatos sobre isso que são contundentes. Eu tenho uma paciente me dizendo que ela sente falta do tempo de ônibus para ir para a faculdade. Porque Nossa, era um tempo em que ela não tinha exigências, ela podia sentar no ônibus e ouvir música, ela não precisava estudar, ela não precisava fazer nada que estivesse exigindo. E pensa na vida de nós adultos, todos nós temos sempre uma louça para lavar, um filho para cuidar, um tema de trabalho para prosseguir, um paciente para atender, nós estamos em dívida com as exigências do meio o tempo inteiro. Sem dizer do quanto nós todos adultos somos bombardeados por esse sentimento de tristeza. Como você disse que o seu marido falou, você vê o jornal, você fica triste, você tem a empatia pelas pessoas que estão sofrendo diretamente, mesmo que você não sofra diretamente. Isso está descrito em trabalhos já na síndrome, na SARS, na síndrome de angústia respiratória do coronavírus, do primeiro coronavírus, há muitos anos atrás, do quanto empaticamente a gente sente a tristeza do outro em perdas financeiras, em perdas de vidas. E isso tem acontecido com uma traumatização secundária da população, mesmo quem não está diretamente vivendo mortes ou mesmo perdas financeiras. Isso impacta todas as pessoas com empatia. Então, tem todas essas exigências. E aí, posso falar do idoso rapidinho? deixa eu só colocar uma coisa que eu achei muito Sim. interessante. A Gabi Carter, ela coloca assim: fui diagnosticada com depressão ansiosa aos 14 anos. Hoje Uhum. tenho 18 anos, a gente está falando do adulto, né? Só para não perder da deixa. E a minha ansiedade aumentou bruscamente. Nunca fui de usar Instagram o dia todo. Agora, com a Uhum. pandemia, o meu uso cresceu muito. Sim. O vício nas telas, que a gente dizia para as crianças, nos jogos, é também um vício para os O adultos. adulto. Você vicia em informação, e informação que pode te trazer ansiedade,
essas informações tristes sobre todas as populações do mundo. Você pode viciar em Instagram, você pode viciar em jogos, mídia social, enfim, tudo isso é extremamente viciante e ansiogênico, perturba o sono e perturba o funcionamento do cérebro. Todos Meu têm. caso. Quanto que a gente usa de tela hoje? Todo mundo. Em relação à atenção, o prejuízo na atenção, para quem usa muito esse contato social via tela que nós estamos tendo, que existe nas consultas, é um prejuízo enorme para as crianças e para os adultos, porque você tem que trazer muito mais esforço para sustentar a atenção, porque tem muitos fatores distratores. Então, isso que a paciente relata de piora dos quadros de ansiedade e do vício que isso pode gerar, como causa ou como consequência, ou ambos, das telas, das mídias sociais, dos jogos, é absurdo. E os idosos, tem estudos Os anteriores idosos. mostrando a perda cognitiva pelo distanciamento social. O aumento da incidência das demências por não haver um estímulo social. A Organização Mundial da Saúde já falava disso antes, da rede necessária de contatos e de estímulos para os idosos. Sem dizer do medo em relação às vidas deles, do distanciamento das famílias, do mal-estar e da necessidade das consultas, como você disse, das crianças com alergia ou de qualquer pessoa que tem uma doença crônica ou mesmo um problema de saúde que não vai ao hospital por medo e que fica sem assistência. Quer dizer, muitas pessoas que têm outros problemas de saúde deixam de se cuidar. Por isso a telemedicina tem tentado ajudar, né? Isso é fantástico, né, doutora Rosana? A telemedicina. E eu entendi e percebi também que esse bom senso, se ele for bem canalizado, ele tem ajudado também esses idosos. Eu vi uma entrevista na Folha, não de casas de repouso, mas das pessoas que moram com os avós ou com os pais idosos no mesmo terreno de casa, no mesmo compartimento, numa edícula, em que esses idosos ficam e os netos acabam falando da mesma casa pela tela com o Sim. vovô, com a vovó, os bebês. Outro dia eu também vi uma reportagem, a mãe que teve o bebê, a avó não pôde ainda chegar perto da neta para curtir a neta. Então, eu acho que a gente está fazendo essa live hoje, doutora Rosana, para mim é um presente. Primeiro porque eu tenho um carinho muito especial, um respeito por tudo que você representa dentro da psiquiatria e mais dentro do meu coração pela amizade que nós construímos, né, há um bom tempo. E então é assim, trazer você para falar para todas essas pessoas, todas essas evidências médicas, todos esses estudos e toda a sua experiência, principalmente lidando com essas questões que nem tudo é só doença, mas precisa ter um bom senso, um cuidado. Eu estava vendo uma outra reportagem também de uma psicóloga da Roseli Saião, e ela estava dizendo isso, de que você, mesmo com a criança na tela, acompanhar o que seu filho está fazendo. O adolescente, a Gabi Starter, que tem 18 anos, ela é uma adulta, mas ela é uma jovem adulta. Então, o que está acontecendo? O que você está acessando? Porque os estereótipos, principalmente a criança, ela copia, né? Os estereótipos, os trejeitos desses youtubers. A gente não tem como fugir da tecnologia, ela tá aqui, nós vamos ter que saber usar, né? Todo mundo tá falando aí do novo mundo. Então a gente deu um panorama. Eu acho que agora a gente podia entrar um pouquinho. Eu até falei da minha experiência pessoal da insônia, eu nunca tive insônia. Dos transtornos alimentares, que também tem aumentado, né, doutora Rosana? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma atenção ultimamente, nos últimos 2 anos, com a obesidade, com a diabetes infantil, né? E isso está cometendo os adultos também. Sem dúvida. O carinho é recíproco para dizer, assim, me alongaria bastante em falar do carinho por você, do respeito profissional, da consideração, mas eu vou deixar isso de lado e voltar ao bom senso que você falou em relação ao uso de telas. As crianças precisam de supervisão. O conteúdo que elas podem acessar
muito frequentemente pode ser inadequado. Existe já algumas indicações de que você deve colocar as telas quando você tem crianças ou adolescentes, as telas em locais em que você acompanhe, mesmo aula online, você precisa ficar atento, porque é muito fácil para uma criança mais velha sair da aula, entrar no joguinho, é muito fácil pelo YouTube vir algum tipo de mensagem ou de estímulo inadequado em relação à sexualidade, em relação a comportamentos, em relação a medos, enfim. Nós sabemos de inúmeros exemplos sobre isso. Então, é importante o acompanhamento, sim. Que seja 10 minutos. Hoje eu saí para pegar a babá do meu filho e eu saí 10 minutos e ele estava vendo um filminho no YouTube de pilotar helicóptero. Eu pedi para uma pessoa que estava do lado ficar de olho o tempo inteiro, que fosse 10 minutos no conteúdo. Então isso precisa assim de bom senso. E bom senso nosso, de nós adultos. Não só em relação a essas questões de vício, mas em relação ao sono, desligar as telas antes, bastante tempo antes de dormir, tentar ter medidas, a gente vai falar disso depois, medidas de saúde mental, como o mindfulness que a Silvi está fazendo e nos ajudando muito. Yoga, praticar respiração, ter hobbies, maravilhosa. Ouvir música, cozinhar numa atitude mindfulness, se envolver com aquilo, tirar a cabeça desse funcionamento de tela para adultos e crianças. E aproveitar o que é possível de bom, como as consultas, a ajuda, o amparo, o contato afetivo com as pessoas que a gente ama, as informações, mas sempre modular isso, sempre ter cuidado com o tempo de tela, adulto, criança e idoso, né? A gente sabe que até ginástica um idoso pode fazer por tela, online. Mas recruta muito mais necessidade de atenção, de autocontrole. A leitura que um idoso ou que uma pessoa mais velha faz nas telas é uma leitura muito mais difícil, muito mais cansativa, porque você não tem ali a mímica corporal, a linguagem corporal, o ambiente te ajudando na leitura de tudo que está acontecendo. Então, é muito mais cansativo, a gente tem que ter bom senso com isso, apesar do novo normal ter muita tela, né? Sim, pois é. E eu achei interessante esse estudo que eu estava lendo, que ele falou muito do que você falou, exatamente igual, e estava dizendo até dessa questão desse afastamento. Eu tenho visto esses aniversários online. A Isabela, minha filha, participou de um chá de bebê online. Então, de repente, usar esse computador não só para essas informações mais corriqueiras, mas para essas conexões mesmo. Fazer grupinho de amigos. João, Pedro, a Maria, a Ana, conversa entre as mães. Vamos conectar um pouquinho para eles se verem, matar a saudade. Porque os professores têm me falado nas reuniões assim, que na hora que abre a tela, eles ficam tão ansiosos de ver um ao outro que eles nem ligam para os professores. Eles ficam conversando entre eles, é muito engraçado. Crianças, adolescentes, sem dúvida. E isso tem tanto aspectos perigosos no sentido dos adolescentes olharem, procurarem questões da imagem corporal deles mesmos, dos outros, e perderem a atenção em relação, por exemplo, a uma aula no Zoom. Sim. Quanto em relação às crianças pequenas que ficam ansiosas por interagir e não têm a experiência da interação por tela, então elas acham que as outras crianças entraram na casa dela. Então, muitas vezes uma criança pequena se esconde da tela do computador e acha que está sendo vista, e porque ninguém foi procurar, porque ninguém brincou com aquela brincadeira que ela começou. Então, tudo isso é um processo de adaptação. Ô, doutora Rosana, a Érica falou uma coisa muito interessante. Ela colocou aqui, o trabalho e o atendimento online também demandam muito mais atenção e energia da gente. Então, nós também que estamos do lado de cá, eu percebo que eu tenho usado a minha voz tanto mais que eu saio rouca. A hora que eu termino o atendimento às 6h15, eu tô falando mais alto e tô mais rouca. Sim, já tem estudos sobre isso, não só em relação ao atendimento dos profissionais da saúde ou de outros profissionais online, como reuniões de trabalho, como aulas online. Já tem estudos sobre isso, do quanto você recruta de atenção
e de necessidade de minimizar os distratores que estão ali na tela mesmo. A própria tela é um fator distrator, de distração para criança, para adulto. Os estímulos em torno são fatores distratores e você não consegue fazer a leitura corporal, você não consegue lidar com informações que você tinha inconscientemente. A máscara também é complicada, porque ela tira parte da expressão. Então, por exemplo, num atendimento meu com uma criança, ou seu com uma criança de um profissional que cuide de crianças, você perde uma parte importantíssima da interação quando você tira essa parte visual com a máscara. Então, a gente perde um pouco online, a gente perde um pouco no presencial e a gente vai se adaptando. Isso que eu queria que a gente falasse, né? Sim, sim. Eu pulei os transtornos alimentares, se você quiser a gente volta, mas não, podemos falar da adaptação. Vamos continuar nas adaptações. Sim. Então, as adaptações. Ter cuidado com isso, com o tempo de tela, ter cuidado com a sua própria saúde mental, com a saúde mental da sua família, cuidar da sua família, colocar um tempo de relaxamento, de interação dentro de casa das pessoas que moram com outras. Essa notícia, por exemplo, dos avós que moram no quintal, se for possível interagir com a família, que seja no quintal, que seja na rua, que seja visitando e indo na rua e cada um de um lado, conversando, passando uma hora, meia hora conversando a 2 metros de distância. O cuidado com a alimentação, porque, como você disse, os transtornos alimentares pioraram muito na infância, na adolescência, nos adultos. Transtornos alimentares, tanto em relação à piora das bulimias, das anorexias, a piora das alergias, inclusive por conta do grau de higiene enorme que nós temos feito, as alergias de pele, enfim, vários fatores alérgenos que ficam de uma forma ruim. Aquela brincadeira com a alimentação, com a oralidade, com a experiência física que a criança podia ter com a comida em diversos ambientes, com criança de entorno na escola, que a gente perdeu. Então, a experimentação, o recurso de ter outras pessoas influenciando as crianças na alimentação, isso tudo é muito ruim. E que o que a gente pode fazer? Cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, ter um tempo de desconectar, de fazer algo como mindfulness, como um exercício, como yoga, fazer alguma coisa prazerosa em família ou individualmente, além de todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter com higiene e distanciamento. Você sabe, doutora Rosana, que isso que você falou é tão legal, essas adaptações. Eu vou falar a minha experiência particular, que quando começou tudo isso, eu parei de trabalhar presencialmente no dia 18 de março. E eu ainda não voltei, eu tô só no online. E eu confesso que nas 2 primeiras semanas, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia o que podia, o que não podia. Todos nós ficamos. Aí acalmou, a coisa foi. E aí a gente foi criando adaptações com sapato, com roupa, com as compras. E isso trouxe um aprendizado tão bacana que eu, conversando com uma mãe de alérgico, ela falou assim para mim, sabe o que é interessante, Eliane? Que agora as pessoas estão entendendo o que uma família de criança alérgica passa. Porque a gente tem que ler rótulo, a gente tem que esterilizar, a gente tem... E é tão interessante isso, porque a alergia é uma coisa que existe já há um bom tempo. E nós, que não temos alergia, a gente está vivendo isso agora. Sim. E eu fiquei pensando no futuro, a hora que começarem a voltar às escolas, como que tem que ser realmente tudo isso muito bem planejado para a criança e para a família, né? Porque como você falou, as mães estão muito estressadas, porque a lição da fono, a lição da TO, a lição da físio, a lição da psicóloga, a lição da escola, e não dá tempo. Esse exercício que você fez de pensar nas crianças com alergia e que antes da pandemia as mães já viviam uma situação de estresse, a gente pode pensar nas mães das crianças com transtorno invasivo do desenvolvimento, nas mães dos autistas, nas crianças ou nos adultos que passam por períodos de doenças graves como cânceres, enfim.
a gente pode pensar que isso que a gente está vivendo, com toda a tecnologia, com toda a informação, com um certo conforto que algumas pessoas infelizmente não podem viver, assim como essas mães ou essas famílias com crianças com alergias graves, com crianças com patologias graves mesmo entre os adultos, como essas famílias viviam antes. Então, é um exercício de empatia. O grau de estresse, por exemplo, de mães de crianças autistas é altíssimo. Das crianças com alergia, uma criança que não come acaba com uma mãe. Então, a gente pode viver um pouco com empatia esse momento e pensar quantas pessoas sofrem. E, ao mesmo tempo, a empatia por imaginar como as pessoas sofrem, imaginar como é possível sair desse sofrimento. Como nós todos, como essas mães, essas famílias que já viveram desafios enormes de doenças graves na família, de transtornos graves na família, seja criança ou seja adulta, que elas saíram disso, criaram alternativas, as pessoas nas guerras saíram disso, tiveram soluções criativas e nós podemos ter. A gente precisa de um tempinho de paz, de relaxamento, a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar bem, fazer um pouco de exercício, porque aí essas soluções, a criatividade e as soluções vão vindo dentro do contexto de cada família. Doutora Rosana, isso que você falou é tão importante e tão lindo, é tão gostoso ouvir, você traz essa calma, você traz essa questão do raciocínio, porque muitas vezes, né, aquela coisa do lobo frontal, que a gente acaba perdendo um pouco, a gente quer a luta, quer o fuga, né? Sim. E você falando tudo isso, você traz toda essa racionalidade, essa calma. O problema existe, como vamos sair disso, como vamos resolver? E eu faço yoga já faz 2 anos, né? E eu senti muita falta, mas é muito necessário. E eu não pude participar do grupo de onde eu fazia, do instituto que eu fazia. Mas aí eu falei, poxa, eu tenho que achar um mecanismo. E aí eu consegui achar, como você mesma disse, pela internet, um outro grupo que tinha um horário acessível e compatível com a minha disponibilidade. E faz basicamente 2 meses que eu comecei. E tá tão bom, doutora Rosana. Que tá, eu sinto que eu tô mais tranquila, tô oxigenando melhor. Quando eu tô um pouco mais ansiosa por um dia difícil, aí eu já pego o celular, me conecto lá, vou dormir. Então, aí o sono vem. Exatamente, isso são estudos já bastante importantes de pessoas que deixam de tomar remédio para dormir por fazer meditação. Tem um estudo da USP do ano passado sobre isso, tem estudos fora. E é isso, a gente só consegue soluções e dentro de cada família, de cada necessidade, quando a gente está menos estressado. E quando você fala que a gente está o tempo inteiro recebendo informações, nós estamos recebendo informações de medo. Medo de doença, medo de perda, medo de fazer a coisa errada, medo de não cuidar direito, medo da educação das crianças, medo da alergia alimentar, medo, enfim. Isso faz com que o cérebro o tempo inteiro estimule os processos ligados à ansiedade. Quer você tenha um diagnóstico de ansiedade ou não, você vai ter manifestações ligadas a esses circuitos de medo que estão ligados à ansiedade. Então, a yoga, o mindfulness, o exercício, tudo isso tira o seu cérebro desse funcionamento. Isso é extremamente importante, não é só remédio que melhora a ansiedade. Todas essas atitudes melhoram. Você sabe que você falou uma grande verdade, né? Como que a gente consegue oxigenar e fazer tudo isso se resolver e buscar as soluções. Porque, na verdade, eu sempre digo aqui na minha casa, quando eu recebo uma criança que muitas vezes tem dificuldade alimentar, muitas vezes as pessoas querem tudo pronto, a receita pronta, como é que eu faço? Mesmo meditação, respiração, quantas vezes por dia, quantas respirações, quantas apneias. E na alimentação eu costumo dizer sempre assim, nós que estamos na reabilitação, no trabalho, a gente tem que entrar e ver quem é essa família, cada vez mais individualizado. E eu costumo dizer aqui em casa, doutora Rosana, que o medo não pode paralisar. Eu já vivi muitos medos com a Isabela, com os meus filhos, em algumas coisas. E esse medo não pode paralisar. E mais do que isso, eu digo muito isso para o meu marido. Eu sinto que nos momentos de crise é que nós somos criativos, é que a gente busca uma saída, é que a gente se reinventa,
né? Sem dúvida. Então, isso também, a gente olhar toda essa coisa ruim e difícil da pandemia, a gente buscar essa positividade, buscar Sem esse dúvida. novo caminho, Sim. né? Essa esperança que a gente vê em gerações anteriores, em desafios anteriores, como guerras, em famílias de hoje que passam por desafios enormes, como uma alergia alimentar, ou um transtorno grave, um câncer, algum problema. É possível se reinventar, é possível ter soluções criativas, sim, mas a gente tem que ter um pouco de saúde mental para conseguir. No meio da pandemia de ansiedade, a gente não consegue ter soluções. E é isso que você falou, por exemplo, em relação às crianças com alergia alimentar. Você tem que ver cada caso, cada família, cada mãe, cada experiência que essa criança vive. E a orientação que você vai dar não é uma orientação só formal quanto ao alimento que a criança deve ou não deve comer, ou a forma que deve comer, mas o estado emocional que a mãe está ao dar o alimento para a criança e o estado emocional dessa criança que a gente tem que prestar atenção. Eu aprendi tudo isso com você. Isso mesmo! Que linda! Muito linda, doutora Rosana! E você sabe que você estava falando isso, como é importante a rede de apoio. Eu sempre digo, aqui na minha casa para os meus filhos, eu sempre assim, diante de uma dificuldade, se você não consegue resolver sozinho, procure ajuda. Ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do fonoaudiólogo, ou do terapeuta ocupacional, ou do fisioterapeuta, ou do médico. A rede de apoio está aí para isso, né, doutora Rosana? Sim. E é muito importante a gente poder verbalizar. Sim. Como fonoaudiólogo, né, a gente trabalha a comunicação. E depois que eu fiz o curso da disciplina positiva, teve um pai lá, o Rodrigo Gaspar, que é uma pessoa que eu adoro, e ele trabalha muito com a parte masculina, né, com os pais. Porque sempre a gente vê muito mais a incidência, o trabalho da mãe, né? E ele, através da disciplina positiva, ele está fazendo um trabalho incrível. E eu conversando com ele, a gente estava dizendo isso. Como que é importante essa rede de apoio? Como é importante todos participarem e verbalizar. Ele falou assim para mim um dia, mas Eliane, a cabeça do homem funciona diferente da cabeça da mulher. Eu falei, então, mas nem o homem nem a mulher tem bola de cristal. Então vamos usar a fala. E pedir ajuda para essa rede de apoio. Nesse começo que eu estava mais ansiosa, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu tô estranha, acho que eu tô ficando um pouco ansiosa. E é importante, porque o outro vai te olhar. Ele vai te dizer, e você olha, vai se olhar também. O outro e você. Que legal, né, doutora Rosana? Então, quando em relação a falar, a verbalizar, é na fala que se baseiam diversos processos terapêuticos. Na medida em que você fala, você toma consciência de estados mentais que você tem. E quando você comunica com um outro, um ser empático, que pode não passar pelas mesmas coisas que você, mas pode pensar junto com você, seja um profissional, seja uma pessoa de contato afetivo, de bom senso, que esteja bem, essa fala que você produz pode ajudar com que o outro te ajude, que é o que você está dizendo. Se não falar, a gente não consegue nem o processo de perceber, de se perceber, e nem de receber a ajuda do outro. E a rede de apoio é extremamente importante, dos amigos, dos profissionais, dos amigos e profissionais, que são a mesma coisa juntos como você, da família, a ajuda online que a gente pode ter no momento. Muito da minha vontade de fazer a live tem a ver com isso, com ajudar, com conversar sobre assuntos que possam fazer com que as pessoas pensem a respeito e ajude as pessoas a ter soluções, ter saídas. Então, tudo isso que nós estamos falando, conversar sobre isso pode ser um lugar comum para uma pessoa, algo que ela já viveu repetidamente, mas pode ser extremamente criativo e inovador para outra. É preciso falar. Então, essa rede de apoio, sim, de profissionais, de amigos, de família, é extremamente importante, sem dizer a rede de apoio que a gente pensa socialmente, do que a gente pode ajudar de uma forma mais ampla, né?
Sim, sabe que você falou todas lá atrás, né? Eu tenho feito lives desde o ano passado. E todas as vezes que eu terminava as lives, como eu digo na questão da alimentação e do desenvolvimento da criança, ele precisa viver, experienciar, para ele criar engramas cognitivos e ter o Sim, sim. aprendizado. E aí, quando eu comecei a fazer as lives, eu também fui aprendendo. Então, eu terminava, falava para o meu marido assim, nossa, e aí, o que você achou? Foi bom? Ele, nossa, foi fantástico, foi super bom. E eu olhava para ele e falava assim, nossa, mas eu achei que foi tão básico, né? Sim. E é isso que você acabou de falar. Mas esse básico, para muitas pessoas que naquele momento tá precisando de uma informação, ainda mais uma informação, eu faço nossas lives. O meu projeto é com muita seriedade, com muito respeito a todos que estão aqui nos ouvindo, a todos que eu convido, são profissionais que eu respeito muito. Então, eu tento fazer com muita seriedade. E aí, ele mesmo falou isso, ele falou, Li, foi fantástico. Mas a impressão de que eu tinha no início era de que era muito básico. Mas o feedback que eu comecei a ter depois no direct de tantas pessoas falando, nossa, eu nunca pensei por isso, nunca pensei por esse lado. Aqui mesmo, há pouco tempo, eu vi um comentário que teve, eu nunca pensei por esse lado. Esse pensar junto, né? Sim. É tão importante. Sem dúvida. E nesse sentido, essa sua atividade é extremamente importante, porque a live pode acontecer dentro de casa, a gente pode entrar e sair conforme dá. Muitas lives que eu entro, eu fico, às vezes 10 minutos aí eu tenho alguma obrigação, dar janta para filho, etc. Mas isso é extremamente importante. Esses pequenos sopros de ajuda nos fazem ter criatividade, nos fazem ter motivação, nos fazem ter esperança, ver que outras pessoas passaram por experiências, ou que a medicina, a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional tem algum tipo de percepção um pouco diferente do que a pessoa está vivendo e pode colaborar com a pessoa. Doutora Rosana, a nossa querida amiga, doutora Maria de Fátima Servidoni, está aqui. Minha linda. E ela fez um comentário, muito obrigada, doutora Fátima, o básico é a base. E é verdade, né? A doutora Flávia Valença, alergista, também colocou excelente. A gente sempre aprende. Então, às vezes, pode parecer uma coisa tão pequena, mas que com certeza vai modificar alguma coisa, né, doutora Rosana? Sim, sem dúvida. E isso eu que a sempre gente digo... tenta. que o cérebro é movimento, a gente precisa fazer essas movimentações. Sim. Falando um pouquinho, a gente tem quase agora 10 minutinhos, né? Ok. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão da medicação. Sem assim como eu dúvida, comentei muito na importante. alergia, tem uma querida também aqui, a Rayana, fazendo elogio aos nossos trabalhos, que ela é uma excelente psicomotricista, e dizendo, doutora Rosana, que é necessário manter o tratamento, manter a medicação, mesmo em tempo de pandemia, né? Sem dúvida. É extremamente importante isso. As pessoas que usam medicações, seja medicação para problemas crônicos, seja para situações que tiveram um diagnóstico de uma doença aguda, seja transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, elas precisam continuar. Na verdade, as pessoas precisam continuar todos os tratamentos. E isso foi paralisante para todos os profissionais de saúde, para os pacientes. Ninguém queria nem podia exatamente ir aos consultórios. A psiquiatria começou a ser aprovada por telemedicina a partir de 26 de março agora desse ano. Então, mesmo os profissionais de saúde mental não conseguiam dar uma assistência que não fosse particularizada para um paciente. A interrupção abrupta de medicações psiquiátricas, falando especificamente disso, pode causar abstinência, pode piorar a ansiedade, pode fazer instalar quadros psiquiátricos. Então, até para parar a medicação, a gente tem que ter cautela e uma forma controlada, cuidadosa para cada medicação. Então, às vezes, a parada abrupta já causa um quadro ou pior de ansiedade ou depressão ou transtornos obsessivos, enfim, a gente tem que ter muita cautela. E a outra questão é
não estamos num momento de aumentar o risco de transtornos mentais, de transtornos psiquiátricos. Então, Sim. parar os tratamentos é muito grave. E nesse sentido que você descreveu é tão importante que nas primeiras semanas os profissionais também ficaram sem saber como responder a isso. Sim. Você, eu e a nossa resposta é extremamente importante para os nossos pacientes. Dar a Sim. chance a eles de continuidade do tratamento de uma outra forma. Então, isso que você tem feito é extremamente importante. Os medicamentos também, nesse momento, podem ser usados para casos novos, para quantidade enorme, para uma incidência 3 vezes maior de transtornos de ansiedade e depressivo, como eu falei antes. E Nossa. muitas vezes é preciso quebrar esse circuito com medicação. Todas as medidas que nós falamos anteriormente de saúde mental são importantes, mas para casos mais graves você precisa de uma abordagem medicamentosa, mesmo outras patologias. E hoje as pessoas têm fugido, não têm podido aceitar muitos tratamentos por medo, e é totalmente... a gente consegue entender isso. Mas é É muito compreensível. importante, sim, é muito importante que as pessoas possam ter acesso a todos os tratamentos e abordagens medicamentosas. Hoje é possível fazer receita em psiquiatria, na medicina, toda receita digital, com assinatura digital. O paciente não precisa nem fazer uma consulta presencial e nem pegar uma receita no papel ou ir fisicamente até um lugar. A grande maioria das medicações pode ser prescrita por telemedicina, pela receita digital. Então, isso dá acesso à sustentação de tratamentos e às consultas que podem ser feitas, e as pessoas podem receber orientação e avaliação nos casos onde há necessidade. Sim. Doutora Rosana, falando dessa parte de medicação, existe alguma correlação de outros distúrbios com o Covid em que não há indicação, o efeito colateral, alguma coisa assim ou não? Como assim? De outros distúrbios? Em que tipos de distúrbios? Você está dizendo das drogas psiquiátricas em relação ao Covid? Isso, Não isso. há problema nenhum. Nenhuma das drogas psiquiátricas tem o Tá. potencial de piorar, de aumentar o risco de infecção ou de piorar a forma como é a doença. A piora da doença tem muito a ver com o uso de medicação em relação a corticoides em doses altas, a pacientes imunossuprimidos que fazem quimioterapia, algum tipo de tratamento para doenças crônicas, que Sim. deve ser continuado o tratamento, mas em relação às drogas psiquiátricas não há nenhum estudo que mostre algum tipo de piora de quadros de Covid por uso de medicações usadas em psiquiatria. Você sabe que eu estava vendo uma reportagem também online, na Folha de São Paulo, que eu achei tão interessante a manchete, né? A chamada da notícia era assim: problemas já pré-existentes se potencializaram com a Com pandemia. certeza. E é verdade, né? Nós Sem estamos dúvida. aqui há uma hora comentando tudo isso. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Nós temos 7 8 minutos. minutinhos. É isso. É. E aí, ai, doutora Rosana, quantos elogios, quanto agradecimento. As Eu pessoas sou acham que muito grata a você e a todo mundo que está compartilhando com a gente. Então, assim, para a gente finalizar de uma forma confortável, eu queria que você tentasse passar uma mensagem, o que que você deixa de positivo para tudo isso, para essas famílias e para todos que estão aqui nessa uma hora com a gente, coladinho aqui, ouvindo a gente falar, né? Tentando buscar alternativas, ideias, sugestões, ainda mais vindo de uma profissional como você, que além de toda sabedoria, todo Linda. conhecimento, você tem uma luz, doutora Rosana, de acolhimento, você tem uma coisa de abraçar. Então, assim, gostaria muito de ouvir um pouquinho para a gente encerrar nossa live. Olha, eu preciso agradecer você e a todos que estão conosco, porque é de verdade, essa luz é reflexo de todo mundo, reflexo seu, que sabe conduzir, ajudar as pessoas levando informação, além do cuidado e do carinho individual com cada paciente. O que eu posso dizer é o seguinte: vamos nos cuidar.
se essa pandemia vai fazer um novo normal, e está fazendo, vamos tentar fazer o melhor disso, sabendo que o ser humano se reinventa a cada momento. Nós temos a história para nos dizer. Na Segunda Guerra Mundial, a Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa, e o Winnicott, que é um psicanalista inglês, né, extremamente importantes para o início da percepção do desenvolvimento das crianças. Eles tinham programas de rádio na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra, orientando as famílias sobre como cuidar das crianças, dessa geração que vinha a partir de uma guerra. Então, hoje, eu vejo que essa conversa que nós estamos tendo e as informações que as pessoas podem ter, a ajuda que as pessoas podem buscar com os profissionais, tem esse efeito de minimizar os prejuízos que nós temos vivido e poder ter criatividade e positividade nesse momento. E a nossa disponibilidade para conversar sobre os assuntos que cada um precisar. Sim, doutora Rosane, então, muito obrigada por essa 1 hora que você teve aqui comigo, que a vontade de estar juntinho de você, porque nós ficamos muitas vezes juntas. Então, muito obrigada pela generosidade de você passar tanto conhecimento, tanta sabedoria, tantas indicações valiosas aqui pra gente. Eu confesso que foi um momento, para mim, terapêutico agora, dizendo assim. Então, muito obrigada por esse momento. Que todas as pessoas que tenham ouvido você tenham esse acalento que eu estou tendo aqui no meu coração. Obrigada a todos que estiveram. E olha, doutora Rosana, não tenho palavras para dizer o quanto eu adoro você, né? Eu que agradeço muito e eu adoro você reciprocamente. E todas as pessoas que estão participando aí, as lindas, olha, a Ana, a Amanda, a Fátima Servidoni, tanta fofa, a Marília, minha amiga de faculdade, tanta gente linda participando, a Chaine. Beijo, pessoal. Um beijo. É muito gostoso ver. Ô, doutora Rosana, vamos só tirar uma foto. Quem tiver aí, aqui fica esse monte de letreiro aqui, vamos tirar uma foto. Ou então quem tirar, manda pra gente. Conseguiu? Ótimo. Tirei. Ótimo. Obrigada, pessoal, minha linda. Eu te agradeço muito. A live vai ficar salva, eu vou gravar. Então, muito obrigada a todos. E a doutora Rosana, obrigada de coração. Que Deus abençoe muito você, que você continue tendo essa luz, viu? E eu tô muito feliz de fazer essa live hoje com você. Sou eu quem agradece. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.